Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre minha vivência com religiões e falar também sobre ligações entre religião e pessoas LGBTs, né? Então vou falar sobre a minha vivência, uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, uma mulher trans travesti que passou aí por vivências espirituais e religiosas nesses meus 28 anos de vida. Então, como eu enxergo hoje a religião, como se eu pratico, se eu não pratico. Até coloquei um vídeo aqui para me sentir um pouquinho mais iluminada. Vou fazer um pequeno contexto histórico. Religião ou crença em algo que vai além da vida da Terra é uma coisa que sempre existiu, né, no meio dos humanos, humanoides, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é habitado por seres humanos, sempre existiu algum tipo de ligação, algum tipo de crença com alguma coisa superior, alguma coisa do lado de lá. E o tempo foi passando, isso foi se ramificando, foram sendo criadas várias maneiras de acreditar em alguma coisa que existe do lado de lá, que acabou se tornando religião. Não sei se estou certa, não sou expert no assunto, mas eu acho que bem superficialmente é isso, né? Cada cultura, cada povo foi criando seu método de comunicação com o outro mundo. E o tempo também foi passando e essas pessoas começaram a guerrear por causa disso, a criarem embates muitas vezes assim desnecessários. Então começaram a matar pessoas dizendo que estavam matando em nome de Deus, dizendo que estavam matando em nome de Jesus, sendo que na verdade Jesus, Cristo Jesus, foi uma pessoa, e eu acredito na energia de Jesus Cristo, muito, de verdade. Foi uma pessoa muito boa. E muitas pessoas distorcem o que Jesus falou, os mandamentos de Jesus. Então muitas pessoas acham que realmente matando em nome de alguém, matando em nome de Jesus, de Deus, alguma coisa boa vai acontecer, quando na verdade sabemos que não. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre a minha vivência. Maria Cristal, eu nasci aqui na minha cidade, fui batizada na igreja católica. Nunca fui muito na igreja católica, não me lembro de muitos momentos vividos indo em missas, não fiz a primeira comunhão, não sei, minha irmã fez e todos os meus outros primos fizeram a primeira comunhão, mas eu não fiz. Eu fui criada, né, na minha primeira infância em centros espíritas. Minha mãe me levava para centros espíritas e eu lembro que eram lugares muito agradáveis. Era um centro específico. Eu gostava de estar ali, fazendo desenhos, fazendo atividades junto com outras crianças, tomando passe. Aí fui crescendo um pouquinho, essa foi minha primeira infância. Meu primeiro contato que eu tive com a igreja católica foi só no comecinho, fui crescendo. Depois começamos aí a praticar Jorei. Não sei se vocês conhecem Jorei, mas é da religião messiânica, que é uma religião japonesa, que é uma prática de energização espiritual. Mas ficamos pouco tempo também, eu digo ficamos porque minha mãe que levava a gente também, né? Eu, minha irmã, meu pai ia junto. Mas ficamos pouco tempo e aos meus 12 anos, como uma boa LGBT, eu fui para a igreja evangélica. Fui ser cristã evangélica, mas dessa vez quem me arrastou foi meu pai. Meu pai que me arrastou para ser cristã evangélica, porque ele estava namorando uma mulher evangélica na época, então ela arrastou todo mundo para lá. E eu me converti, aceitei Jesus, comecei a ler a Bíblia, fui a acampamentos de férias evangélicos. O vestiário era maravilhoso, eu amava o vestiário. E o acampamento em si era muito gostoso, eu adorava ir no acampamento, mas aí eu fui crescendo, eu fui durante 3 anos
nesse acampamento. Foi 2008, 2009, até 2011 que eu fui. E eu gostava bastante, só que aí eu comecei a crescer, entrar na adolescência e comecei a questionar muitas coisas. Eu até tentei converter minha mãe na época, e que nessa época minha mãe tava entrando pra Umbanda. E eu achava aquilo um absurdo, eu achava que ela ia pro inferno. E eu falava, mãe, não, você tem que se converter, pelo amor de Deus, mãe, vem, você vai pro inferno, eu não quero que você vá pro inferno. Tanto que mais tarde, eu que fui pra Umbanda, né, eu percebi que não fazia sentido pra mim a igreja evangélica. Mas não por causa dos ensinamentos em si, também por causa de alguns ensinamentos, mas é por causa da fanbase. A fanbase, os seguidores e todas as coisas que eles deturpavam e distorciam da Bíblia. Então infelizmente, existe muito preconceito dentro da religião cristã evangélica, cristã católica também. Eu acho que, assim, quase todas as religiões que se conhece têm algum tipo de preconceito com pessoas LGBTs, que não veem como algo natural. Então, pra mim, eu comecei a crescer, comecei a me questionar. Aos 15 anos me assumi gay, então aquilo pra mim não fazia mais sentido. Então eu fui pra Umbanda. Na Umbanda, eu me senti mais acolhida lá, apesar de que tem algumas instituições da Umbanda que também são um pouco preconceituosas. Eu acho que todas as religiões, eu acho que eu disse isso já, né? Todas as religiões têm alguns núcleos de cada religião que são mais abertas, que não tem tanto preconceito como a igreja evangélica. Eu acho que tem alguns seguidores, algumas igrejas que não são intolerantes, né, nessa questão. Eles abraçam as pessoas, eles não crucificam. Olha que ironia, né? Eles não crucificam LGBTs. Mas é isso, né? Pelo menos nesse lugar que eu frequentava, dentro da Umbanda, nesse terreiro que eu ia, eu morava numa casa e no fundo dessa casa tinha um terreiro de Umbanda. Eu morei muito tempo nessa casa, em São Paulo. E eu ia sempre, tinha toda semana, quase toda semana, sempre tinha atividades lá, então eu acabava frequentando bastante. E acabou sendo por muitos anos, até um pouco até hoje, o meu referencial de religião. Então eu sigo praticando coisas que eu aprendi dentro da Umbanda. Não sou uma teórica da religião, não sou uma hiper seguidora, né? Mas eu faço coisas que me fazem bem, que fazem sentido pra mim. Então hoje eu pego todo esse conhecimento que eu tenho, ou também de outras religiões, outros tipos de fé, outros tipos de conceito até de meditação, de mindfulness, do budismo. Eu sou um pouco de tudo hoje em dia. Acredito em reencarnação e, como eu disse, sigo muitas coisas ainda que eu aprendi na Umbanda e outras coisas que eu aprendi com outras religiões. E eu queria falar sobre reencarnação, um pouco da minha visão sobre reencarnação. Eu acho que pra mim faz muito sentido mesmo. Faz sentido pelas experiências que eu tive, pelas coisas que eu escutei durante esses anos, experiências extrasensoriais que eu tive. Porém, eu questiono a parte do karma. É um pouco polêmico isso, eu trazer essa discussão, mas são pensamentos meus, são reflexões minhas que eu tenho no meu dia a dia e que eu quero compartilhar com vocês. Se vocês tiverem outras ideias, se vocês não concordarem, discordarem, escrevam aqui embaixo nos comentários que a gente pode estar trocando essa ideia. Mas aqui eu vou comentar sobre impressões que eu tenho sobre a reencarnação. Reencarnação é isso. Você vem pra Terra, tem uma vida, o seu corpo morre, você vai pro astral, nosso lar, ou algum outro lugar, ou vai lá pro umbral, você vai pro umbral, fica um tempinho lá no umbral, depois vai pro nosso lar, ou se você é muito evoluído, você vai pra outro patamar. Então parece que é um sistema pouco de meritocracia. Se você fez coisa boa, você vai para lugares bons. Se você não fez coisa tão boa assim, você vai para lugares ruins. Porém, como que essa pessoa cresceu, como que ela nasceu, onde ela nasceu, como ela foi criada aqui para ela poder fazer coisas ruins ou para ela poder fazer coisas boas?
Parece que usam a reencarnação para justificar pobreza, para justificar preconceitos, para justificar violências. E eu sinto que não é esse caminho. Eu ainda não sei qual é o caminho direito, mas a reencarnação em si, de você viver aqui, morrer, ir para algum lugar X, ou para baixo, ou para cima, ou para não sei, mas depois voltar em outro corpo, em outra situação, em outra vida, para mim faz sentido. Só que eu não sei qual é o critério que eles usam para que isso aconteça. Para eles, qual o critério que eles vão usar com você ou comigo para eles escolherem para qual família que eu vou, se eu vou nascer branca, se eu vou nascer preta, se eu vou nascer passando fome, se eu vou nascer numa família super rica, se eu vou nascer sem perna, ou sem braço, ou com síndrome X ou com síndrome Y, que vão me atrapalhar ou não na minha vida. Então, assim, qual é o critério que eles usam? Isso eu não sei responder, não sei. Deve ter alguma outra religião, deve ter alguma outra coisa que eu preciso estudar um pouquinho mais para saber. Se você souber sobre outros critérios que eles usam para reencarnação, por favor, escreva aqui embaixo. Que não seja critério de meritocracia. Por favor. Então, resumindo, sobre a reencarnação, é isso que eu acho. Eu acredito que a gente vive aqui, morre, depois volta pra cá em outro corpo. Só que não gosto de usar a reencarnação pra justificar preconceitos, né? Então, ele veio pra cá, ele tá sofrendo porque ele merece. Ele tá sofrendo porque ele fez alguma coisa na vida passada dele que tá fazendo ele sofrer agora. Ou ele nasceu nesse lugar, passando fome, sem pé, sem braço, sei lá, numa situação muito marginalizada, porque ele fez alguma coisa na vida passada e ele não tem direito de lembrar. Ele não tem o direito de lembrar. Ele não pode se recordar o que ele fez, o que aconteceu com ele, sobre o que ele fez. Então eu acho isso um pouco injusto. Mas a reencarnação em si eu acredito, ok? E eu queria falar sobre os ateus. Os ateus têm um discurso muito interessante, de verdade. Eu sou muito aberta para escutar. Eu acho que precisamos estar muito abertos para escutar. Você que é uma pessoa religiosa super fanática, não caia na armadilha de achar que só você é a pessoa certa, pelo amor de Deus. Porque nós não somos. Por mais que existem milhões de livros falando sobre milhões de religiões, nós não podemos achar que nós somos. Nós, pessoas que temos crença, nós, pessoas que temos fé, achar que quem não acredita é menor ou que tá errado. Não. Porque o pensamento do ateu é muito prático. É aqui, é agora, é o que tá rolando aqui. É a planta que nasce, é o céu que cria nuvens e chove, é você que acorda de manhã e tem com preguiça ou com não preguiça. É ciência. Ateísmo traz questões científicas para explicar a nossa vivência aqui no planeta Terra, que, pelo amor de Deus, faz muito sentido. É muito importante falarmos sobre ciência para não cairmos na falácia do negacionismo, por favor, gente. Não misture uma coisa com a outra. Eu tenho a minha fé, eu acendo as minhas velas, eu tomo os meus banhos de erva, eu tomo os meus banhos de sal grosso, acredito nas minhas entidades, acredito no espírito nos espíritos que me rondam, mas não podemos ficar justificando tudo com religião ou com crença. Todas as coisas que acontecem no dia a dia, não são por causa das entidades ou de Deus. Acontecem porque acontecem. Nem tudo que acontece é porque Deus foi lá e fez, ou a sua entidade foi lá e fez, ou foi porque Exu foi lá e fez. Às vezes pode ser, às vezes não. Então a gente não pode ficar sempre martelando em cima da religião e colocando a ciência de lado. Pelo contrário, temos que colocar a ciência muito, muito, muito em pauta e escutar o que os cientistas dizem sobre o mundo,
sobre a terra, sobre o ar, sobre a água e sobre o fogo, sobre todos esses elementos. Porque pode ser que não exista nada também do outro lado, pode ser que não exista a reencarnação. Eu acredito porque faz sentido por causa das coisas que eu escutei. Mas pode ser que não exista nada também. Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. Pode ser que não nada, a gente morra, a gente morre, vai para debaixo da terra, a gente evapora e é isso. Então, são criações de possibilidades. Trago essa proposta de reflexão sobre criações de possibilidades de existência. Pode ser que não exista. Pode ser que exista coisa do lado de lá. Tenha a sua fé, tenha a sua crença, mas vamos respeitar a diversidade de pessoas, a diversidade de gêneros, a diversidade de cores, a diversidade de culturas. Não vamos guerrear por causa disso, por favor, tá? E viva a ciência, viva a nossa fé, viva o respeito, tá bom? E viva também as reflexões e as trocas de ideias. Se vocês concordaram ou não concordaram com alguma coisa, escreva aqui embaixo. Talvez eu tenha esquecido de falar algumas coisas, talvez eu não tenha completado algumas ideias que eu queria completar ou que eu queria falar mais sobre, porque eu fui indo no fluxo e fui falando, tá, gente? Então pode ser que eu tenha perdido alguma coisa aí no meio do caminho. Mas a gente vai conversando aqui embaixo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima!